Salve Maria, sou o Sérgio Missionário Roberto, um vídeo de 3 horas e 14 minutos e 37 segundos, reagindo ao próprio debate dele com os dois católicos. Sabe, com todo respeito, não tenho nada contra, mas essa apologeta virou uma palhaçada, cara. É simples entender isso. Nós não, como diz o padre Paulo Ricardo, eu concordo com o padre Paulo Ricardo. Quando você entra nesse contexto de debater a sua fé com esses hereges que diz que é a verdade, tal, etc. Cara, você entrou no terreiro do inimigo. Como diz aqui a palavra, olha só. Simples, os caras, eles negam o magistério. A tradição, o que a igreja ensina. Uma pessoa que escuta essas pessoas, a pessoa fica incrédula, a pessoa não acredita mais em nada que a igreja prega. Olha só, você pega aqui, olha só que interessante. Deixa eu ver se é Mateus. É Mateus 7, 6, ó. Não lanceis aos cães as coisas santas. Não atirei aos porcos a vossa pérola, para que não as calque com seus pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Olha só, cara. Simples, pô. Os caras, ele nega o magistério. Ele nega tudo que a tradição pregou, os santos da igreja, cara. Olha só. Aqui eles estão aqui reagindo aos debates. Eu já vi esse vídeo todo. Cara, eu confesso, cara. Dá vontade de vomitar, cara. Olha só. Tá? O que eu percebi é o seguinte, que hoje nós podemos classificar dois tipos de apologistas ou debatedores católicos. Os educados e os mal educados. Porque, em essência, o tipo de argumento e até mesmo o nível de desonestidade não tão aflorado quanto o nível de desonestidade dos mal educados, eu percebi que é a mesma coisa. Olha só. Os protestantes são educados, são honestos. Só o católico que não presta, só o católico que não sabe nada, só o protestante é a voz da razão. Você pega os vídeos, você pode pegar, o nome dele é Marisvan, é o piorzinho, que odeia as imagens e etc. E esse outro aqui, de touca, só Deus. O outro ali, são todos discípulos de Lucas Manzoli. Então, o pensamento desses caras é a mesma coisa do pensamento de seus mestres. Certo? É simples, pô, entender isso. Realmente. Os caras querem um debate ecumenismo, um debate, não, a igreja protestante é a igreja verdadeira, nós temos a verdade. Não, cara. Você acha que os apóstolos, quando estavam defendendo a igreja, eles sentavam lá com os hereges, beleza, vocês estavam certos, você não, ia combater a mentira, a prostituição, a falsidade. O católico, eles têm o mesmo argumento, quando vocês colocam eles em raciocínios lógicos, onde eles têm que negar determinadas verdades, eles agem com desonestidade, mas a diferença que tem é que esses dois que debateram com vocês, eles são duas pessoas extremamente bem educadas, né? Enquanto a maioria dos católicos não tem educação, mas a essência é a mesma. O tipo de argumento... E mesmo os que aparentemente têm educação, tipo o Ariel Lazari, ficam com aquelas risadinhas de escárnio, jogando as piadinhas, fazendo aquelas coisinhas bem assim, né? Mesmo olha só, com todo respeito, protestante, esses aqui são as suas referências? São imitador de Cristo? São conhecedor das verdades? Dá pra você ver, ó. O foco dos caras não é mostrar a verdade. Olha só, esses aqui são essa geração, os apologetas protestantes. São as referências, com todo respeito, de vocês. Você prefere ficar com esses caras ou o ensinamento dos santos, que deram a vida pela igreja, que morreram pela igreja, que morreram pelo evangelho, não morreram por um like? As suas referências.
a essência da apologética católica, essa desonestidade, os argumentos já refutados pela gente inúmeras vezes e eles insistem. Pela gente quem? Você não conseguiu nem refutar o diácono Vitor lá falando sobre a Virgem Maria? A gente quem? Aí vocês, esse outro aqui, pelo amor de Deus, e esse outro aqui, refuta quem? Lucas Manzoli está refutando quem? É a pergunta que eu faço. Você pega esses debates aí, você pode ver o debate. Cadê a Bíblia nesse debate? Capítulo e versículo bíblico. Mas vamos lá, né? Eu percebi que aquela questão que ele estava tentando endossar a respeito da pessoa de quem era a autoridade ali no concílio de Jerusalém, era Tiago ou era Pedro? Tiago e Pedro. E ele insistiu no mesmo argumento umas 5 vezes, mais ou menos. Entendeu? Então você vê que quando o cara ele é Aqui vamos uma questão muito interessante. Sim, a autoridade ali de Jerusalém é São Tiago, porque o bispo ali de Jerusalém é São Tiago. Mas o que diferencia de São Tiago para o bispo universal? Quem está pastoreando esse bispo que é São Tiago? O pastor universal, a quem tem a chave. Por mais que São Tiago organizou esse cursilho, tal, que vocês tentam provar, mas quem coloca a casa em ordem é São Pedro. Mas São Paulo repreendeu São Pedro, mas não, São Paulo não conseguiu colocar a casa em ordem. E nós somos mentirosos, nós somos desonestos, e etc. Claro, aí você quer que a gente concordamos com essa mentira sua? Claro que nós vamos ficar ignorantes mesmo, claro que a gente vai sentar o rei mesmo. João Batista, quando estava pegando lá, falar para aqueles judeus que ele faz raça de víbora. Então João Batista está errado? Na sua ignorância. Então João Batista é ignorante. Raça de víboras. Não, os caras que é hoje, não. Nós vamos debater com o católico tem que ser correto. Não, o católico não pode gritar. O católico pelo amor de Deus, Vares, sei lá o nome do seu nome, vai para os quintos do inferno, meu querido. Infelizmente, pô. Aonde que São Tiago das Apóstolos 15 colocou a casa em ordem, por mais que ele seja o bispo de Jerusalém, e quem é o bispo dos bispos? Pelo amor de Deus, pô. Aqui, ó. Escritura, cara. Escritura. Não vou entrar na fala dos pais da igreja, porque eu quero que você prove de escritura. Todo esse fubá aí de vocês, esses debates de Lucas Manzoli, esses discípulos de Lucas Manzoli, dá para se refutar na Bíblia, cara. Quem provou isso aqui é o Padre Luiz Toro, cara. Com questionamento, ele parte para o mesmo modus operandi. A diferença é essa, os caras são educados, não ofenderam ninguém, não partiram para agressão, mas a gente está deparado, a gente está acostumado a se deparar com os outros tipos, né? Os mal educados, os que falam que quer ver bala na cabeça. E por aí vai. Isso aí, vocês são tão bom. É o Thales, você tá falando do Thales Muniz, né? Então, por que o Lucas Manzoli não deixa o Thales Muniz entrar nas lives para debater com o Lucas Manzoli? Por que o Lucas Manzoli corre do debate com o Thales Muniz? Então, vocês não são tão sábios, vocês não são... Claro, o cara, ele tem o mesmo contexto ele tem a mesma agilidade no computador para refutar o Lucas Manzoli. Por que eu não entro nesse contexto porque eu não tenho computador, meu trabalho é humilde e simples para provar de Bíblia. Certo? É simples entender isso. Eu não tenho essa amplitude do Jaco de Ovito, de Ariel. É Bíblia. Eu tenho a Bíblia aqui, ó. Bíblia, um celular e algumas coisas que eu escrevo aqui, ó, falando que é uma só igreja, etc. Porque o meu foco não é ser célebre. Meu foco é proclamar e defender a verdadeira igreja. Doa o que doer, meu querido. Vocês estão defendendo o quê? Eu não sei o que você defende. Não, cara, eu
acho que o pessoal igual o Thales Muniz, assim, pelo menos os que vai nos debates, não é a maioria, não. Eles são mais de internet. Os que vão em debate é uma exceção. Exatamente. Assim, tem galera que tem ele. Porque você não vai debater o... Não é o nome dele aqui? Mas aí, Marisvan, canal Liberdade Cristã. Por que você não vai debater com o Thales? Você não é tão o experto, você não é discípulo de Lucas Bonzoli, vocês não refutam todo mundo. Você, João, também, que é novo aqui, seguindo aqui, ó, Aeropago, vai refutar o Thales Muniz, o próprio Lucas Bonzoli caga de medo. Simples, meu canal é pequeno, meu canal nem faz nem cosca nesses caras, certo? Mas se eu tivesse um canal oficializado, monetizado, não sei quantos milhões de pessoas de seguidores, aí sim. Mas, meu irmão, meu trabalho é sempre ser humilde, cara. Eu não quero focar nesse foco, porque eu tô vendo a apologética tá virando uma palhaçada, cara. Um cocô. Infelizmente, com todo respeito, quem faz essa apologética. Mas virou um comércio, cara. Marisvan, tem pessoas que são que nem ele, que realmente falam que defendem esse tipo de coisa, a volta da Inquisição, a caça aos hereges, a intolerância. Cássio. Chegou o 6 do 6. Consciente ou inconscientemente, que durante basicamente 1000 anos, mais de 1000 anos na verdade, 1500 anos, Cristo abandonou sua igreja. Porque a enorme maioria dos cristãos não advogou só a escritura, a ideia de que só a escritura é base para a doutrina, e não adotou as doutrinas todas. Esse irmão católico, ele é bom nos argumentos, mas faltou o contexto, Bíblia. Provar de Bíblia para esses hereges. Mas vamos lá, né? Mais comuns e mais fundamentais. Essa é uma ideia muito estranha. E além de ser uma ideia muito estranha, é uma ideia muito problemática. Porque ela pressupõe que, de alguma maneira, nos últimos 500 anos, a cristandade foi iluminada. Acho que nos últimos 500 anos surgiram verdadeiros cristãos capazes de compreender em plenitude a sua fé e que durante um longo período histórico isso simplesmente foi desconhecido. Isso não é uma postura consequente. Isso, inclusive, novamente, consciente ou inconscientemente, é um desrespeito com os nossos antepassados espirituais. E olhar para os homens do passado, que buscaram viver a fidelidade a Deus e considerar que... Olha só. Cadê esse carinha nesse debate? Nem um amigo protestante, nem um amigo católico. Você está vendo como o debate virou um comércio? Virou um negócio? Uma pequena empresa e grandes negócios? Em massa viviam no erro. Porque, repito, eu não estou falando de pontos laterais, eu estou falando de pontos extremamente sensíveis nas críticas que os protestantes fazem ao Brasil e que sempre foram amplamente dominantes em todos os setores da cristandade ao longo da história. Há um problema. Nós, os homens modernos, é que compreendemos verdadeiramente a fé, enquanto o passado foi completamente ignorante a respeito. Bom, sou o Pedro. Bom, é o seguinte, eu vou comentar bem pouco, acho que quase nada aqui, porque eu já comentei no debate, né? No debate eu estava anotando tudo ali no meu caderninho, eu devo ter feito umas 20 páginas de anotação durante o debate. Olha só. O cara, ele se... Olha como o Lucas Bonzoli, ele é um cara herege, cara. Não, ali eu anotei 20 páginas, só esse rapaz falando. O cara, ele se sente o quê? Um mestre, cara. O ego do cara tá... Infelizmente, cara. Infelizmente. Então, tudo ali, praticamente tudo foi refutado. Se eu lembrar de uma coisa que eu não rebati, aí eu comento aqui. Então, eu vou deixar que quem tá aqui com a gente comente essas frases aí, principalmente o João, que falou que anotou todos os pontos. Agora aí, que eu quero entrar nesse ponto. Então, mas antes, eu só refutar esse herege. Não, pregar em cima desse herege, né? No canal Foco está tendo debate de um padre contra 30 ateus. Tem um fato interessante sobre isso, porque eu fui convidado para esse debate aí, só que eles falaram, que o debate é um padre. O Lucas enjoa, cara, dá até dor de cabeça. Padre ou ateu, né? Mas eu sei que eu fui convidado para esse debate, eu falei, eu até iria para esse debate se eu fosse padre ou ateu, né? Mas eu sou evangélico, aí eles não me convidaram mais, né? Mas enfim, eu até poderia, dependendo de qual padre fosse, e inclusive o próprio... Você quer repetir pro Paulo ou João aquilo que você tinha falado? Já que eu... É óbvio que isso é uma responsabilidade dos israelitas. Foi uma apostasia israelita. Porém, Deus não deixou de estar com eles. Deus não deixou de libertar eles depois dos 400 anos, né? Conforme Deus falou. Ô, João, você tem que entender que a gente está na nova aliança. A gente não está no Velho Testamentário. Cristo veio para os seus, mas os seus negaram. Foi tirado o reino de Deus, Mateus 21, 43, foi dado a outro povo, Romanos
se eu não me engano, 11 fala sobre isso. Foi dado a outro povo. Foi exjatada a ser da raiz da oliveira a outro povo que produziu fruto. Romanos 8. Que será proclamada a fé mundialmente. Certo, meu querido? É Romanos 11, 17. É E Romanos 1, 8. tirasse a iniquidade dos amorreus, ele libertasse o povo. Então Deus tirou o povo do Egito, fez tudo, mas ele ficou 400 anos lá e Deus não se esqueceu deles, né? Deus não abandonou eles. Logo, né, o povo de Deus ficar um período sujeito a uma corrupção religiosa, moral, espiritual, não quer dizer que Deus o abandonou. Essa mesma lógica se aplica à igreja. O fato de Jesus prometer que estaria com a igreja todos os dias da consumação dos séculos não quer dizer que a igreja como instituição, igreja visível, igreja comunitária, não se corrompa. Então esse argumento não tem robustez. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer, né, eu gosto de contrastar sempre o tradicionalismo com a renovação carismática católica, porque é uma mudança radical de comportamento. E aí você pode pensar o seguinte: até hoje esse problema não é resolvido entre eles, mas quem é da renovação carismática vai defender essa experiência pentecostal, eles não gostam de assumir, mas é pentecostal, do Espírito Santo. Né? Ô, Jô, você tem que entender que a renovação carismática não é contra o papado. A renovação carismática ela é carisma que surgiu na Igreja Católica. Que não é o fundamento de outra igreja como vocês vão fundar a igreja. Não, são carisma que aconteceu na Igreja Católica. Pelo Pentecostes, pelo Espírito Santo. Após 2, os primeiros pentecostais é quem? Os apóstolos. Então, já tem base bíblica. Os primeiros pentecostais são os apóstolos. Infelizmente, Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste a sua igreja. Não igreja fundamento de homens. Você quer entrar na analogia do Velho Testamento para provar que a igreja de Cristo é a sua? Não. Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste a igreja. A quem foi confiado? 1 Timóteo 3,15, coluna central de verdade. A igreja, 1 Coríntios 12, 28, constituiu primeiramente os apóstolos. A renovação carismática, ela é carisma que surgiu na igreja. Não é outro fundamento, não é outra revolução, não é outra doutrina, não. Está engajado no corpo místico da igreja, sendo monitorado pelos bispos e que estão em comunhão com o bispo de Roma. Certo? Sim, tem muita divergência que eu estou vendo acontecendo. Sim, são os libertos da teologia da libertação. Mas não é outro fundamento. A ordem franciscana é outra igreja? Não. Está sob o pastoreio, sob a unidade da igreja. Com a Muito experiência do batismo do Espírito Santo. Eles têm isso. Tem uma RCC aqui na minha cidade, que a bio do Instagram deles é isso, sobre o batismo do Espírito Santo. A comissão dos bispos. De guerra deles. Eu vim da renovação carismática. Eu sou carismático. Você já percebeu? Eu me converti na renovação carismática há 20 anos atrás. E esse carisma não saiu de mim ainda. Orar em língua, eu oro em língua. Porque eu vim dessa visão carismática. Momento nenhum eu sou contra o bispo universal. Tem muita diferença. Essa visão suas aí de protestante que quer conhecer a verdade, você. Sim, os seus movimentos carismáticos são totalmente amputados e reprovados pela Escritura. Porque a Universal já tem uma doutrina. A Assembleia tem outra doutrina. A igreja lá do pastor Eliseu é o pentecostal. É outra doutrina. Como vocês são pentecostal e não oram junto com a cheia de graça? Pelo amor de Deus, cara. Então, você vai ter que assumir uma coisa, porque os continuistas, apologistas, eles tentam conciliar a igreja tradicional, que não cria nesses movimentos carismáticos, com a renovação carismática. E eles dependem, né, como bons continuistas que eles são. Vou dar uma resposta aqui, vamos pesquisar aqui. Olha só. Para finalizar esse primeiro vídeo aqui, 20 minutos.
Ó, a Renovação Carismática Católica, RCC, não é contra a Igreja Católica ou contra o papado. Ó. Trata-se de um movimento eclesial oficialmente reconhecido cuja pilares incluem a submissão à autoridade do Papa, ó, a devoção mariana e a fidelidade aos dogmas e sacramentos da Igreja. Ó. Momento nenhum. Olha só, chupa essa manga, meu querido. Apoio papal. Ó. Todos os últimos papas de São Paulo, acho que é quarto, a Francisco, reconheceram a RCC como uma corrente de graça para toda a igreja, incentivando a evangelização e a oração de louvores. Ó. Reorganização e estrutura cariz. O Papa Francisco criou o Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica, ó, Charios. O estatuto dessa instituição entrou em vigor em 2019, unificando a expressão carismática sob a coordenação e a orientação direta da Santa Fé. Sabe o que eu acho? Sabe que eu não concordo muitas vezes com esses movimentos? Quando se coloca a música evangélica. A missa do santo do padre Marcelo Rossi é uma missa excelente, uma missa carismática, porque o padre Marcelo Rossi ele é um forte da renovação carismática. O que estraga é quando esses padres ou a renovação carismática colocam as músicas de vocês. Aí vira aquele cocô. Você tá entendendo? A renovação carismática não é contra, cara. E nem o papado, pô. A igreja não faz nada por conta própria. Agora, a sua denominação, pega a denominação sua, pega a denominação do Lucas Manzoli, pega a denominação desse herege aí de Orisvan e pega a denominação desse irmão que vai falar daqui a pouco aí. Não tem unidade. A Bíblia diz, vocês não são tão só escrituristas. Ó, Mateus 12, Marcos 3, Lucas 11, ó. Aqui, ó. Olha como vocês não seguem a Escritura. Mateus 12, 25. Jesus, porém, penetrando os seus pensamentos, diz: todo o reino contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não poderá substituir. Se Satanás pede Satanás, está dividido contra si mesmo, como pode substituir seu reino? Como vocês não seguem? Então, é simples, pô. Vocês não seguem a sola Escritura. Porque você está usando falas de pais da igreja, ou a maioria dos pais da igreja são unânimes, principalmente o pastoreio de São Pedro. Tudo que a igreja prega, está aqui, ó. Ah, mas a renovação carismática, a hora... Não, meu irmão, é um só Espírito Santo, cara. É simples. Essa questão sua aí, ô protestante, não conjitura, não conside com a Escritura. Você está falando o que você acha, você está falando o que você pensa, você está pregando o que você quer. É isso que é a interpretação pessoal. O eunuco não quis, Atos Apóstolos 8 ali, 30, fosse preferir, não quis interpretação pessoal. Porque se ele quisesse interpretação pessoal, ele ia ter várias interpretações. Quando ele está lendo o livro de profecia de Isaías, ele poderia ter 1000 interpretações. Não, ele quis só uma interpretações do corpo místico da igreja. Você pega, você tem uma visão. O Lucas Manzoli tem outra visão. Esses grupinhos do Lucas Manzoli, cada um tem uma visão, cara. Você é da mesma denominação que o Lucas Manzoli? Não. Você acredita nessa visão protestante? Então, se você acreditar, então você tem que ir lá para a Universal. Você tem que ir para a Assembleia. Você tem que ir para a Triangular. Não tem unidade. Vê se lá na de Macedo as pessoas oram em línguas. Na Mundial. Oh, pelo amor de Deus, cara, é um esgoto. A apologeta católica estão virando um esgoto, um comércio. Infelizmente, cara. Eu não quero ficar nessa tese, eu quero pregar, cara.
Eu não quero ser um Jaco João Vitor, eu não quero ser um Ariel, eu quero ser um pregador, pregar a palavra sobre ti, Pedro. Eu te falei, minha igreja, está aqui, ó, sobre ti, Pedro. A raça de vidro, vão negar isso. Ah, mas santo, fulano. Escritura. Tudo que os primeiros cristãos pregou está aqui, ó. E os pais da igreja viveram está aqui, ó. Coluna sustentável da verdade. Salve Maria, sou missionário Alberto. É a resposta a esses hereges.